E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver a provável escalação do Vasco para a partida contra o Corinthians, sábado, 6h30. Um jogo decisivo pro Vasco, assim, todos os jogos pro Vasco até o final do campeonato tem que ser encarados como uma final, ali como se fosse um jogo de vida ou de morte. E o Vasco precisa vencer. Mano, se o Vasco não vence o Corinthians desde 2010, é um tabu de 13 anos sem o Vasco vencer o Corinthians. A gente sabe que é muito difícil, porém o Vasco deve ter alguns reforços para esse jogo contra o Corinthians. Eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje como esses reforços podem ali melhorar a escalação do Vasco, dar um upgrade na escalação do Cruz Maltino para esse jogo. Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você me motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp, é muito importante o seu compartilhamento para chegar ao maior número de vascaínos possíveis. Antes de começar o vídeo, vai fazer sua aposta nos jogos de hoje, nos jogos de meio de semana, também vai ter esse Vasco e Corinthians para você apostar, é sempre pela PagBet, porque lá você vai encontrar as melhores cotações possíveis para todos os jogos. E você já sabe, né, na PagBet acertou tá pago, não tem erro, você recebe o valor que você ganha na aposta sem complicações e de forma muito rápida. Então, PagBet, primeiro link, comentário fixado. Pro vídeo. Então, galera, basicamente esse deve ser o time do Vasco que vai enfrentar o Corinthians sábado. O goleiro vai ser o Léo Jardim, vai ser mantido. Eu sei que tem muitos torcedores do Vasco que vêm pedindo Ivan no gol do Vasco, estão pedindo Ivan, mas o Léo Jardim vai ser mantido como goleiro titular do Vasco, isso eu não tenho dúvidas. Na lateral direita teremos a manutenção do Puma Rodrigues e na zaga teremos uma dupla de zaga nova, uma dupla de zaga que não atuou na partida contra o Atlético Paranaense, que trata-se de Manuel Capasso, que estava suspenso, e do Léo, que não jogou, pois estava com dores. Então, Léo e Capasso passa mais segurança do que a última dupla de zaga que o Vasco jogou, que foi o Zé Vitor e o Miranda. Então, a tendência é que o Vasco melhore no setor defensivo. São jogadores mais experientes, são jogadores que podem passar uma segurança maior ali na parte defensiva do Cruz Maltino. E também, né, o Léo tem uma saída de bola qualificada, o Capasso consegue encontrar alguns lançamentos, algumas vezes na última linha. Além disso, também o Léo é o capitão do time do Vasco, então Na lateral esquerda teremos o Lucas Piton, que pode fazer valer a lei do ex, né? O Lucas Piton já jogou no Corinthians, o Vasco o comprou do Corinthians, então aí, né, vai com uma esperança que o Piton faz um golzinho. É muito difícil do Piton fazer gol, mas vai que acontece, né, rapaziada? O primeiro volante do Vasco será Gary Medel, jogador que é um reforço que o Vasco trouxe nessa janela de transferências, que dá uma melhorada bem grande ali nessa função de primeiro volante do Vasco, ajuda na saída de bola, um jogador também que ajuda na marcação, também tem uma liderança muito grande dentro de campo e passa um respeito maior para os adversários, o Vasco ter o Medel como esse primeiro volante. Jogando mais à frente teremos o Jair, que deu pra gente perceber que no esquema do Ramon Dias é um cara que tem uma liberdade maior para cair aqui pelo lado direito e criar jogadas. O Jair, que com o Ramon Dias a gente percebe que o Ramon Dias quer utilizá-lo ali também como um meia pelo lado direito, fazendo talvez aqui triangulações com Puma, Jair, Orediano. Isso pode ser interessante para o decorrer do campeonato. Aqui a gente promete ter uma novidade, pode ser que tenha essa novidade. Ele jogou no último jogo com o Zé Gabriel. O Zé Gabriel fez uma partida ok, não comprometeu. Pode ser que seja mantido no time, Zé Gabriel, não me surpreenderia. Mas o Vasco vai ganhar ali como opção o Paulinho Paula, reforço. E também tem o Marlon Gomes como opção. E também vai ter o Praxedes como opção. Então são 4 jogadores, eu não sei quem vai de titular, obviamente. O Zé Gabriel e o Marlon Gomes podem estar à frente por já estar treinando com a equipe, mas o Paulinho Paula seria o jogador ideal no meu modo de ver, pela característica de jogo para essa partida contra o Corinthians. Um jogador que ajuda mais a controlar o meio de campo, que poderia casar bem com o Jair e com o Medel. O Zé Gabriel é um cara mais de marcação, não tem tanta inspiração ofensiva. O Paulinho Paula daria um peso maior no Vasco ofensivamente e ajudaria na construção de jogadas. O que pesa contra né, rapaziada? Muito pouco tempo ali, onde ele vai ter para trabalhar com o Paulinho Paula. Mas eu iria com o Paulinho Paula e não com o Zé Gabriel. O Zé Gabriel não agrega em nada na fase ofensiva do Vasco. Vocês podem perceber que é um jogador que a gente tem que
comemorar quando o Zé Gabriel não erra passes ou quando ele não faz uma cagada, porque sempre quando ele tá em campo é isso que a gente espera. Na ponta esquerda, Gabriel Peck será o jogador titular do Vasco. O Gabriel Peck é um cara bem solidário na marcação, é um jogador que consegue encontrar alguns bons passes, alguns bons cruzamentos, mas esses cruzamentos só vão ser vistos pelo torcedor do Vasco de fato, esses passes, essas jogadas criadas por ele, quando o centroavante, que deve ser novamente o Figueiredo, colocar a bola para dentro das redes. Vai todo mundo se lembrar quem deu o passe, o Peck. Teve uma bola que o Peck cruzou, foi muito boa para o Figueiredo, que ele perdeu o gol. E aí já vem também essa pergunta: Maurício, vai ser de novo o Figueiredo no ataque do Vasco? Deve ser, porque o Vasco não vai ter o Sebastião Ferreira, muito provavelmente regularizado. Ele só deve chegar na quinta-feira, então muito dificilmente ele vai ser regularizado para esse jogo, para já jogar contra o Corinthians. Então o centroavante deve ser mantido o Figueiredo, até porque muita gente pede o Ryan como centroavante, só que, cara, o Ryan tem 16 anos, é uma pressão muito grande, o Ryan não é centroavante de origem, é complicado. E na ponta direita teremos o Luca Orediano novamente. O Ramon Dias deve dar uma sequência de jogos para o Orediano, e aí a gente vai ter o Vasco na fase ofensiva atacando muitas vezes dessa maneira. Os dois laterais abrem, você tem aqui esses volantes circulando para receber a bola. O Léo vai abrir mais pelo lado esquerdo, o Capasso vai abrir mais pelo lado direito, e o Medel vai muitas vezes abaixar para fazer essa saída de bola para o Vasco conseguir ter mais jogadores na fase ofensiva subindo seus dois laterais, que são bons ofensivamente. O Piton e o Puma são laterais que conseguem fazer bons cruzamentos quando chegam na linha de fundo, conseguem tricotar boas jogadas com os pontas, então isso pode ser muito positivo. Até por isso eu acredito que o Paulinho Paula, por ser um jogador que tem um toque de bola mais refinado, vai ajudar nessa construção de ataque do Vasco se ele jogar. Mas comenta aí embaixo a opinião de vocês. Vocês iriam com quem nessa função aqui que talvez é que mais daí a dúvida ali no torcedor? Zé Gabriel, Paulinho Paula, Praxedes ou Marlon Gomes? Comenta aí embaixo a opinião de vocês. Lembrando, é um jogo muito difícil contra o Corinthians. O Vasco não vence o Corinthians desde 2010, mas a esperança é a última que morre. O Vasco não pode entrar com medo nesse jogo. Tem que jogar como jogou o segundo tempo contra o Atlético Paranaense, mas sem levar os gols. Tem que jogar atacando o adversário e dessa vez aproveitar as chances de gol. O Vasco tem que fazer uma marcação-pressão lá contra o Corinthians. O Corinthians pode ter dificuldade se o Vasco conseguir encaixar a marcação-pressão contra a equipe paulista. Então, é isso, rapaziada. Deixa o like, compartilha o nosso vídeo. Abração no Francesco, é nóis e fui!